Eu tinha interrompido a gravação do programa, mas vou voltar porque Diego tem uma informação importantíssima. Bora, Diego. Tá bom, eu vou trazer essa informação. A gente falou sobre muitas coisas aqui no programa, mas, porém, todavia, a informação mais importante da semana é que o galo de rinha que matou o próprio dono vai ser levado ao tribunal. É sério. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso 7º episódio e estamos cada semana mais perto dos 2 dígitos. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, aquele que está procurando substitutos para Daft Punk, Alan Cavalcante. E aí, pessoal, boa noite, tudo certinho? Vamos embora aí tratar das coisas dessa semana. E eu já achei esse substituto para Daft Punk, tá? Já achei. Duas bandinhas francesas de eletrônica. Mete aquela sugestão. Não, vou Mete meter aquela já. sugestão que tu... Polo e Pan, também é uma banda francesa eletrônica, e a outra é Justice. São muito parecidinhas, sabe? Daft Punk fez escola lá na França. Meu Deus do céu. Boa. Parece nome de carro. Polo e Pan. Também do meu lado esquerdo, aquele que prometeu cerveja depois do 10º episódio, e por isso eu tô ansioso para chegar lá, Diego Gomes. Eu vou pagar minhas cervejas com as cervejas que eu vou ganhar da aposta do último episódio, hein? Do BBB. Eu acertei. E as pessoas que me devem cerveja, eu vou pagar a minha com a de vocês. Mas, infelizmente, do jeito que estão as coisas, a gente realmente não vai conseguir comemorar o 10º episódio, porque a pandemia não para de crescer e, infelizmente, as projeções estão péssimas. Fiquem em casa, se puderem, respeitem distanciamento social, usem máscara, álcool em gel e tudo aquilo que vocês já sabem. O presidente é doido, não escutem ele. Já vou, sem muitas delongas, vou começar aquele quadro clássico semanal, Trending Topics, porque essa semana nós tivemos muitos assuntos de política, viu? E olha que o BBB segue passando dos 30 pontos de audiência, ainda teve lançamentos da Fórmula 1 que movimenta a rede, teve final da Copa do Brasil, teve um monte de coisas fora, e a política ainda entrou muito no top 10 do Twitter e nos assuntos mais comentados de maneira geral. Sempre tinha ali uns 2 ou 3 assuntos relacionados à política, dividindo o espaço com todas essas outras coisas que eu citei. Então, começando pela quarta-feira, dia 25, nós tivemos a discussão sobre a PEC da imunidade e a PEC emergencial. A PEC da imunidade dividiu um pouco os deputados progressistas, porque ela debate aí a imunidade parlamentar, né? Depois que teve aquela confusão lá com Daniel Silveira, em que os bolsonaristas questionaram se a imunidade parlamentar estava sendo violada. Essa outra PEC entrou nos assuntos e também teve a PEC emergencial, né, que tiraria recursos da saúde, educação e segurança para financiar aí os auxílios emergenciais e os programas sociais do governo, né? Uma chantagem política bem nojenta que Bolsonaro tentou fazer e que acabou caindo por terra ao longo da semana. Mas eu queria que vocês comentassem sobre essa PEC da imunidade. Como a direita tá chamando, né? A PEC da impunidade. Eu vou ter que roubar. Eles são muito bons em criar nomezinhos assim. Eu tava vendo, inclusive, o vídeo do Mamãe Falei sobre essa pauta da PEC da imunidade. Eu gosto sempre de ouvir galera falando. E aí ele solta algumas piadinhas. E aí ele passou um vídeo do Coppola, como sempre defendendo o Bolsonaro. E ele chamou o Coppola de Copano. E aí eu fico incrível como essa galera é boa em criar nomes, né? Mas eu queria utilizar o termo da direita para falar sobre a PEC da impunidade. O termo da direita entre aspas, porque a direita em peso, na verdade, a direita do Congresso, a direita tradicional, a direita bolsonarista, em peso votou realmente a favor, né? Acho que só o MBL e alguns parlamentares ligados ao Partido Como Novo, da direita, que não votou na PEC da impunidade. Então, tem umas coisas ali meio complicadas, e para mim eu vou falar a mais bizarra que tem. Se o congressista for preso em flagrante, como hoje ele pode ser, é a única forma que um deputado pode ser preso, ele não ficaria preso, detido num canto da polícia, né? Ele ficaria detido no Congresso. O Congresso agora vai virar carcereiro. O Arthur Lira vai ser carcereiro de deputados. Então, assim, é muito complicado você falar um negócio desse, sabe?
E sem falar que, por exemplo, o Daniel Silveira, como só comprova o que eu vinha falando, que a prisão dele é completamente política e está acontecendo à margem do que a gente tem hoje na Constituição, com a PEC da impunidade aprovada, o Daniel Silveira não ficaria preso, né? Isso seria mais um avanço aí para que a galera possa defender o nazismo, como tu colocou no último episódio, Pedro. É a agenda do Centrão, né? Passando. Desde que o Arthur Lira ele assumiu a Câmara dos Deputados, esse tipo de coisa já era previsível, no sentido de que a cada dia que vai passar agora, o governo Bolsonaro vai ter que dar mais espaço, e mais espaço, e mais espaço, e mais espaço para o Centrão e para esse tipo de agenda, né? Que os aliados de Lira vão colocar na tentativa de correr de qualquer tipo de investigação, de qualquer tipo de inquérito. Eu citei que estava dividindo o pensamento progressista de alguma maneira, porque tiveram deputados dos partidos de esquerda que votaram a favor dessa PEC, né? O PT do E eu B acho que votou. isso, tiveram deputados do PSB também, não sei nos outros partidos, porque eu sei que tiveram do PSB, porque tiveram alguns aqui do PSB de Pernambuco. Eu acho que que o único que votou blocado de esquerda mesmo foi o PCdoB. Foi o PCdoB, exato. Tem um discurso muito bom de Renildo, né, o deputado que é líder do PCdoB, sobre isso, e que eu acho que é um pouco do perigo que esse momento político ele coloca para nós, né? Vou confessar que eu não me aprofundei tanto sobre esse assunto para defender aqui a posição do PCdoB, mas eu só queria, eu acho importante, né, uma reflexão de que a gente vive um momento de ruptura tão grande que qualquer discussão um pouco mais profunda que você coloque dentro do Congresso ou para a sociedade de maneira geral vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil você focar em algum ponto, em alguma parte, porque o momento é de ruptura total. Então, as narrativas, essa lógica aí de bem e mal, né? Essa lógica meio maniqueísta aí de bem e mal, de Bolsonaro ou anti-Bolsonaro, que serve para tudo, ela complica, né? Esse jogo que em tempos normais a gente faria um debate um pouco mais sério, né? Ia ter um deputado falando no Jornal Nacional, um deputado de um lado, um deputado do outro, ia ter cada pronunciamento nas redes, a gente ia ter tempo de aprofundar um pouco a pauta, e não é o caso. É tanta coisa que acontece, é um caos político tão grande que acaba entrando nesse jogo aí de, assim, né? De necessariamente, se você está votando uma pauta de uma forma, é porque você é bolsonarista ou você é anti-bolsonarista e não tem outras possibilidades, não é? Então, Pedro, eu não discordo do que tu colocou, isso é bem verdade. E eu também não estou colocando a PEC toda como ruim. Eu acho até importante nessa conjuntura atual que a gente consiga aprovar algumas leis garantistas, né? Porque a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com Lula, né? Os avanços do judiciário sobre ele e a pouca garantia que a gente teve, até do direito de defesa dele foi cerceado, né? Então, acho que uma pauta como essa precisa realmente de um debate importante para que a gente consiga fazer o papel do Congresso, né? A gente cria uma lei, o relator vai criar e a gente vai discutir pedaço por pedaço, emenda por emenda. Mas, infelizmente, esse período de ruptura acaba impedindo um pouco disso. A minha fala sobre essa questão não é jamais colocando, por exemplo, os parlamentares da esquerda que votaram a favor jogando para a direita, ou da direita jogando para a esquerda, como uma certa direita tenta fazer, mas é só que tem algumas coisas E ali como que uma certa realmente... esquerda tenta fazer também, né? Não, Mas sim, sim. sigamos. Não, sim, sim, é porque realmente falta o debate, sabe? Teria algumas emendas ali que eu acho que são absurdas e outras que são necessárias, mas passou o bolo todo e eu não consigo ficar feliz com isso. Também já foi, né? Também já foi, porque na quinta-feira teve um pouco do debate sobre a PEC da impunidade. Eita, que eu me enrolei todo. Na quinta-feira teve um pouco do debate sobre essa PEC da imunidade, mas a grande discussão do dia foi a privatização dos Correios, né? Uma cortina de fumaça clássica do bolsonarismo, né? Do Centrão, que é falar de privatização ou falar de qualquer outro assunto. E durante a quinta-feira, essa PEC ela já tinha passado, né? Ninguém nem lembrava no fim do dia que no dia anterior tinha sido aprovado aí a toque de caixa mudanças na forma como acontece a imunidade parlamentar no país, né? Essa questão aí dos Correios literalmente é interessante você ver como ela funciona nesses momentos de...
E é tido por vários governos já. Eu acho que Temer já fez coisa parecida no passado. E ele queria aprovar alguma coisa e chegava e puxava assim o debate do Correio, sabe? Pra aprovar a agenda dele. Eu acho isso engraçadíssimo. Eu quero saber qual vai ser a cortina de fumaça de amanhã para esconder a mansão de 6 milhões que o Flávio comprou hoje. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Na quinta ainda, teve uma discussão sobre a volta, o retorno do auxílio emergencial. Essa foi uma discussão que começou a acontecer, né? Já é uma discussão que sempre está presente, mas ela começou a ganhar caldo justamente aí no fim da semana passada. E aqui, nesses trends, a gente vai voltar a falar sobre o retorno do auxílio emergencial. Na sexta-feira, no início da sexta-feira, o debate foi sobre a vitória do Flamengo. A vitória não, sobre a derrota do Flamengo, que perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro, mas acabou campeão brasileiro. Mas tivemos Licença, Pedro, licença, porque isso aqui é uma coisa delicada. Parabéns, Clube de Regatas Flamengo, pelo seu Campeonato Brasileiro. Importante. Pega o Octa, pega essa história de Octa e enfia lá na... Eu acho que vale a gente fazer um programa sobre polêmicas, sobre coisas que a gente não concorda. Um programa só de polêmicas, tipo, por exemplo, o título brasileiro de 87 do esporte, né? Não tem polêmica, não. Isso é a gente teve uma discussão grande no Twitter. É muito simples, muito simples. A pessoa que diz que o brasileiro de 87 não é de esporte, para mim está no nível Bolsonaro de deslegitimar as instituições democráticas que nem o STF. Que é isso? Já foi transitado e julgado. O pior de tudo foi Diego falando lá um discurso jurídico e tal, e eu jogando o álbum de figurinha da Placar de 87. Procura o esporte aí no álbum de figurinha aí. Eu pego A com essas coisas. O pior de tudo foi que ele continuou argumentando, meu amigo, eu tava jogando um álbum de figurinha contra uma decisão judicial, não tem Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. Na sexta-feira ainda, a gente teve a chuva em João Pessoa, né, que também atingiu o Recife, mas o que entrou nos assuntos mais comentados foi João Pessoa, porque lá parece que foi mais forte. E nós tivemos o início do governo Biden, que bombardeou a Síria, né? O governo americano fazendo de sempre, né? Soltando míssil por aí. Nada fora do comum. O governo começou agora, o governo dos Estados Unidos, podemos dizer. Começou. Quando soltam as bombas é porque o governo é o início do governo. A instituição americana que mais funciona não é o parlamento, não é a presidência americana que tem 300 anos, não é nada disso. É o famoso caça F-15. Inclusive, resgataram lá uma tweetada de um participante do BBB que é professor de geografia e que disse, né? Kamala Harris vai ser a primeira mulher negra a bombardear a Síria. E pronto. Caralho, foi sim, João. Ele disse isso mesmo, velho. Foi, ele disse, resgataram a tweetada lá dele e descobriram várias outras, entre aspas, previsões, né? Coisas relacionadas à política que ele falou no passado e que renderam, né? De alguma forma. Aquela política de Estado, né, cara? Eu não sei nem se ainda podia ser o Papa, sabe? Eu tento, às vezes, olhar assim. É porque eu também tenho muita boa vontade, né? Mas eu sei que eu tô errado. Eu tento olhar assim, cara, Kamala é tão gente fina, velho. Não é possível que ela vai bombardear. Mas vai lá e faz, né? A gente tenta se iludir, mas política acaba sendo política e o imperialismo americano só sobrevive desse jeito. Se eles não fizerem isso, eles morrem. De uma forma ou de outra, é exatamente isso que ela disse, é uma política de Estado, independe do governo que tiver. São instituições fortíssimas, pô. Os Mariners, né? É uma instituição muito forte. A CIA, né? São instituições bem consolidadas. É porque assim, a gente coloca muitas coisas na culpa nas costas, né? Do presidente da República, e claro que isso passa diretamente por ele. Eu vejo dessa forma de que o próprio presidente da República é, até certo ponto, refém dessas instituições, sabe? Ele mesmo que passe por ele o aval, ele é um mecanismo dessas instituições. Então, se fosse ele ou qualquer outro, é como uma peça que você coloca e tira, sabe? E é muito complicado quando a gente pega certos setores da esquerda, por exemplo, desconsiderando o fato da própria Kamala Harris ser a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos, que é um fato extremamente relevante, e toda a política do Biden, que vai ser completamente diferente da do Trump em relação a várias coisas, né?
principalmente as pautas identitárias, e a gente joga tudo isso no lixo, porque vai jogar bomba e não sei o que, não sei o que, não sei o que é um discurso muito raso, sabe? Rolou um memezinho de uma bomba pintada com a bandeira LGBT, Sim, sim. Esse é um clássico. Tô ligado. então assim, eu acho muito bad, tá ligado? Eu acho Eu muito não, bad. olha, eu não acho que é um discurso, eu não acho que é um discurso raso, não, porque independente dessas pautas identitárias, o norte-americano, de maneira geral, ele se acha melhor do que o resto do mundo e acha que tem o poder mesmo de tutelar a democracia dos outros países. Mas sobre essa coisa da política do Estado, das instituições e tal, meu pai, que é ouvinte aqui do podcast, deve estar ouvindo esse episódio, ele acredita firmemente na teoria da conspiração de que Barack Obama, no início do segundo mandato, sofreu um golpe de Estado dos militares que, discordando das políticas dele de tirar as tropas do Oriente Médio e tal, deram um golpe nele, dominaram o governo, e aí ele ficou de mãos atadas durante o segundo mandato inteiro em relação a isso. Mas Não, eu eu não acho. duvido. Não, mas eu realmente não duvido desse tipo de coisa, não. Ou Eu não duvido também, não. Eu só não acredito, mas. não, sabe, tem políticas públicas que o cara, como presidente da Posso seguir República, com a pauta? pode, mas eu concordo com teu pai até certo ponto. Nunca tinha pensado, abrir o mundo aqui, meu. Não Diego vai ficar o consigo, resto do programa não pensando. E consigo se? concluir o Será que episódio. rolou ou não? É isso. No sábado, dia 28, nós tivemos, diferente do normal, vários assuntos relacionados à política. Teve um pedido de deputados e foi um dos assuntos mais comentados do dia, que era a volta do auxílio emergencial e o controle, né, da pandemia, e por isso a tag impeachment de Bolsonaro urgente esteve em alta. Né? Teve a resposta dos bolsominions a essa tag, obviamente. Teve o pedido de anulação da condenação de Lula no STF e teve um assunto aleatório, né? Dessa vez não foi uma casca de banana, né? Mas estava lá o assunto Salvador, e quando eu entrei para ver, o MC Salvador da Vila foi enforcado pela PM, ele foi preso e a prisão dele foi bastante truculenta. Por causa disso, inclusive, a Alphaville entrou nos Trending Topics porque resgataram aquele vídeo em que o policial vai lá no Alphaville fazer uma abordagem e que o cara, enfim, humilha o policial, etc. E as pessoas fizeram justamente essa relação, né? Acho que aproveitando aqui a pauta, já dá para adiantar um dos assuntos mais comentados do dia de hoje, né, da terça-feira, né? Eu acho que a gente dá esse pulo, dá esse salto temporal, porque o MC Negão da BL, um menino lá do Rio de Janeiro, que fez muito sucesso por uns vídeos que ele fazia com a mãe e tal, foi preso hoje junto com vários outros MCs de funk, cantores de outros gêneros musicais, assim, podemos considerar periféricos ou vindos da periferia. Vários deles foram presos numa operação da polícia, e as pessoas fazem essa mesma reflexão. Por que prende os artistas da Bahia que estão promovendo aglomeração? Óbvio, né? A gente considera que é errado, mas por que prendem os artistas da periferia e não prendem a playboyzada, os artistas que estão tocando na Zona Sul, os artistas que estão tocando nos bairros nobres desse Brasilzão aí afora? Com certeza tá passando muita coisa aí em branco, né? Aqui em Paulista mesmo, diversos bares aqui pela Orla, né? Eu moro nas praias, e aí eu passo muito por alguns bares específicos que tem música ao vivo, e os shows continuam acontecendo, né? Esses bares, eles foram interditados em determinado momento, mas hoje em dia, realmente, assim, continuam fazendo, né? A gente teve o caso de Belo, que foi preso também, né? Mais uma vez preso também por causa de um show, né? Incentivando aí as aglomerações. Mas a gente já conhece o Brasil, né? O Brasil é um país que é racista. A polícia do Rio de Janeiro, gente, não é nenhuma surpresa, não, o que eles fazem, né? Esse tipo de coisa. A política pública do Rio de Janeiro é uma política higienista pra cacete. É uma política contra pobre. Então, né, nada novo sob o sol, nada que já não venha acontecendo aí, e que a internet, infelizmente, tem nos proporcionado amplificar as denúncias, sabe? Acho que o que vem mudando nos últimos tempos é que a gente aprendeu a denunciar, como o próprio caso que você citou, que o cara foi enforcado e tal. E o que é que acontece? A galera chegou a fazer uma live, várias pessoas que estavam lá presentes fazendo uma live, e escutam numa dessas lives, depois que pegam o celular da namorada lá do cara, e nessa live ao vivo tem os policiais combinando de
se machucar e dizer que foi ele que machucou os policiais, por isso aquela violência e tal, pra justificar a violência que eles cometeram, tá ligado? Isso foi ao É vivo pra bizarro demais, que eu velho. vi. Então, É assim, na bizarro demais, verdade, pô. porra, mas assim, na verdade o que acontece é que a internet tá amplificando as denúncias. Não é como se não existisse antes. Sempre foi assim. Só que agora a gente consegue denunciar e levar para várias pessoas e transformar um assunto mais comentado do país. Numa das principais redes sociais do mundo. E aí fudeu, tá ligado? E aí a gente precisa de uma resposta. Porque quando era a Globo e as grandes emissoras que decidiam o que eles iam bater e o que eles iam deixar passar, era uma coisa. Agora, quem pauta são as pessoas. E se incomoda, vai pra rede, vai ganhar o Brasil, e aí vai goela abaixo, a Globo vai ter que passar. Tá ligado? Seguindo, no domingo, né, a gente já está encerrando aqui os nossos, chegando no fim dos nossos treinos, mas no domingo iniciou-se uma série de trocas de farpas entre o PT e o PDT, entre Ciro e Haddad. Alan Cavalcante nos contextualize o ouvinte sobre como começou essa briga gigantesca que nós vamos aqui destrinchar. Essa briga aí, Pedro, ela começou no seguinte, né? Ciro, daquele jeitão dele, estava dando uma entrevista para algum portal, eu não me lembro ao certo qual foi o portal, acho que foi a Folha. Ele falou assim, né? Que pegaram um trecho da entrevista que ele deu, que foi um trecho muito pesado, ele realmente falou isso, não foi nada fora de contexto, não. E ele disse assim, né? Eu vou trabalhar para ser candidato em 2022 e meu maior rival é o PT. Meu objetivo é tirar o PT no primeiro turno, sabe? Para chegar no segundo turno, e ele justificou isso dizendo justamente que para conseguir chegar no segundo turno e derrotar Bolsonaro, por exemplo, né? Hoje, né, a Haddad deu uma resposta para ele, né? A Haddad falou assim, que Ciro era um candidato por causa dessa fala de Ciro, né? Ele estava se colocando à direita, Ciro era um candidato de direita, que a prioridade é derrotar o PT e não Bolsonaro. Então começou toda essa confusão que a gente já sabe, os dois lados, os argumentos de toda essa treta. Enfim, eu gostei de uma tuitada que o cara botou o seguinte: poxa, tomara que Ciro realmente seja o candidato da direita, que a direita realmente fez com Ciro. Essa tuitada que eu vi, o cara ainda deu uma alfinetada, né? E Haddad deveria estar buscando esses votos da direita, se ele quiser ganhar. E aí, isso, cara. eu acho relevante, porque isso mostra, para mim, mostrou duas coisas. A primeira é que a frente ampla, a aliança que a gente tanto fala para 2022, vai ser muito difícil. Começa daí. Vai ser muito difícil. Pelo menos não vai reunir o PT e o PDT. Dificilmente eles vão sentar à mesa, por exemplo, até para construir, sei lá, um plano comum para o Brasil ou algo do tipo. Vai precisar ser um esforço muito grande e dificilmente isso sai. E também, cá entre nós, a gente, enquanto povo e principalmente enquanto esquerda, está muito lascado quando os nossos dois principais líderes têm essas posturas infantis, né? Eles jogam, cada um joga para sua plateia, ninguém ganha, né? Todo mundo gera repercussão, enfim, nada avança, a gente segue. Pedro, quem é um defensor dessa frente ampla é Zé Disseu, né? Engraçado. Ele disse que uma chapa que poderia derrotar Bolsonaro é Ciro, de presidenciável, e de Lula de vice. Assim, foi um comentário que ele fez nesse meio de caos de vários comentários entre petistas e peretistas, né? Inclusive, as farpas continuam hoje em dia. E eu acho assim que isso seria uma estratégia interessante. Eu acho muito difícil de acontecer, sabe? Muito difícil. Muito difícil mesmo. A estratégia vingou na Argentina, né? Exatamente, foi o que Kirchner fez lá. E que deu certo, né? Agora, assim, é óbvio, para tentar trazer um pouco aqui de fogo pro debate, é óbvio, acho que não é segredo pra ninguém, que eu acho que Ciro, se tem alguém que tá certo nessa história, se tiver que dar razão a alguém, obviamente que eu prefiro uma aliança em torno de todo mundo. É óbvio que minha prioridade seria chegar a um nome em consenso para derrotar Bolsonaro, que todo mundo se unisse para isso. Mas se for para dar razão a alguém nessa história, eu vou dar razão a Ciro, cara. Porque Haddad foi presidenciável em 2018 e a gente já sabe o que aconteceu. A gente não está em 2018 mais, a gente está em 2022. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para os Estados Unidos, para ver o que aconteceu lá no processo. Entendeu? Eu era muito fã de Bernie Sanders, que era um político mais à esquerda do Partido Democrata, politicamente mais à esquerda, né? Tinha essa estética mais à esquerda, se vendia como sendo mais à esquerda. Sendo que quem conseguiu derrotar Trump foi o cara que era mais ao centro. E Ciro, por mais que ele tenha um discurso mais à esquerda, do ponto de vista econômico do que o PT, digamos assim,
ele politicamente se vendo como se fosse uma terceira via, mais ao centro. E eu acho que é isso que pode fazer um cara de direita e de centro-direita votar nele e não em Bolsonaro. Porque, gente, o antipetismo existe. É um dado da realidade. Então, quando o Ciro fala... Acho que ela... Veja, eu acho que, independente do antipetismo, o candidato Haddad é um candidato que é mais fraco do que Ciro. Pelo menos é a minha análise. Né? Depois eu chego nesse ponto aí que tu falou de quem estaria certo ou errado, enfim. Mas, apesar de Ciro ter perdido as últimas eleições presidenciais que disputou, né? Ele nunca teve nunca teve as mesmas condições materiais e políticas que o PT teve, então no sentido de construir uma chapa, de conseguir construir uma chapa. Então, por exemplo, em 2018 o PT deu uma tratorada lá para tirar o PSB de Ciro. Outras coisas que rolaram ao longo da trajetória política dele, mas me parece, eu acho que para todo mundo, que Ciro é um candidato mais forte do que Haddad. E mais forte em tudo, e mais forte, pelo menos é a minha análise. Eu não sei se eu. O Alan de se as pessoas 2018, ele pegou um portal para hoje. O Alan de 2018, ele pegou um portal para o dia de hoje. Ele tá gravando esse podcast assim. Ele vai pegar o portal de volta para 2018 e vai falar, Pedro, porque era muito engraçado em 2018. Eu, Sirete e Pedro o dia todo discutindo. Então, fez parte disso. Mas eu concordo com você. Eu acho que Ciro ele é um cara que ele é mais candidato no sentido de estar mais maturado na questão do projeto dele. E a Haddad... E, cara, eu sinceramente, eu gosto da Haddad. Mas eu acho que o PT tem nomes melhores do que a Haddad, cara, sabe? Eu penso do ponto de vista da comunicação sempre. Antes de Diego entrar, eu penso do ponto de vista da comunicação sempre. Ciro, do ponto de vista da comunicação, é muito mais fácil de vender do que a Haddad. Em tudo. No discurso, na forma como se porta, na forma como fala com as pessoas, na forma como o discurso é mais pro povão, na forma de que fala sobre emprego e sobre economia. Não precisa gastar nenhum tempo defendendo o PT. Né? Então, é um produto muito mais fácil de vender para as pessoas do que o Haddad. Infelizmente, eu admiro a gestão que a Haddad fez em São Paulo, foi uma gestão muito boa, mas politicamente o cara não consegue transformar isso em capital. Né? A gente pode falar que Ciro perdeu as eleições presidenciais, mas o cara tem o seu estado lá, tem o Ceará que é fechado com ele. Pois é, e São Paulo não é fechado com a Haddad. A gente viu, né? A gente viu na última vez que ele disputou a prefeitura de São Paulo. Pois é, cara. Haddad é um gestor, né? Haddad é um gestor. E ele tem um perfil de gestor, de centro-direita pra caralho. Haddad é o mais à direita possível que o PT consegue ir. Tirando, é claro, quando ele faz aquele partido de aluguel nos interiores. Mas quando o debate é ideológico, Haddad é o cara mais à direita que o PT consegue ir, né? Isso agrada. Tu fala naquela lógica das privatizações, naquela lógica de enxugamento da máquina pública. Isso, eu falo na pauta econômica mesmo, né? E isso é interessante, sabe? São pautas que aqui é porque aqui no Brasil existe uma distorção muito grande do que é a direita e do que é a esquerda, né? E aí acabam soando como pautas defendidas pela direita que eu não vejo dessa forma. Mas a Haddad é esse quadro e isso é bom, acho que é o melhor que ele tem. Mas, porra, bicho, o PT, e eu vou dizer a vocês, o grupo majoritário, a corrente, a tendência majoritária que hoje toma conta do Partido dos Trabalhadores, ela sei lá, ela pisa na história do partido que eles mesmos construíram, sabe? Eu nunca vi nada precisar tanto de uma virada geracional quanto o Partido dos Trabalhadores de hoje. Estão se perdendo, velho, estão se perdendo. Eu preciso dizer aqui no podcast o que eu tuitei sobre o que a Haddad disse hoje, né? Eu disse que o antipetismo, ele tá deixando de ser racional. Ele tá começando a ser justificável. Com essas posturas de Haddad assim mesmo, Não, mas, gente, isso é muito sério. Olha, eu falo pela minha bolha. Eu conto nos dedos hoje os amigos, por exemplo, que escutam Lula. Eu, por exemplo, era uma dessas pessoas que até Lula ser solto tinha esperança de que ele fosse um agregador. E Lula e o partido dele não são agregadores, eles estão dividindo o nosso campo, né? E, enfim, eu acho que foi nesse sentido aí imagino que foi nesse sentido que Diego falou. Eu acho que não foi no sentido de fake news e o PT roubar. Claro, eu tô dizendo assim, claro que a direita criou todo
um antipetismo, né, umas ideias em cima da condenação de Lula, em cima dos escândalos de corrupção que aconteceram dentro do partido, claro. O PT é muito grande, né, muito complicado você gerir primeiro, muito complicado você gerir uma máquina tão grande quanto o Partido dos Trabalhadores no auge. E depois é mais complicado ainda você dirigir país, né? E aí toda a crítica, né, é válida nesse momento ao nosso sistema de presidencialismo de coalizão, que é um sistema complicado, né? Que a corrupção seduz muito, é muito fácil que ela aconteça. E a gente sabe que no seio do PT a gente teve alguns escândalos de corrupção. Mas aí você pega isso, você amplifica isso, você força para tentar ligar um presidente ou algum nome do partido. O próprio Zé Disseu foi um cara injustiçado pra caralho, assim, durante todo o escândalo do Mensalão, agora Lava Jato. E assim, isso, claro, isso é injustificável e sempre vai ser. Só que o antipetismo que é justificável hoje e que é inclusive racional para dentro da esquerda é essa postura, né? De desagregar e de transformar todo mundo em inimigo e realmente aceitar que Bolsonaro seja o presidente, desde que o PT seja a segunda maior força e faça seus deputados federais. Porque você ser a segunda maior força num país de dimensões territoriais como o Brasil é interessante. O PSDB fez isso por 4 anos contra o PT. O PSDB só acreditou que podia ganhar nessa última eleição de Aécio. Nas outras vezes, quando disputou com Lula e quando disputou com Dilma, eles estavam satisfeitos em ser a segunda maior força, sabe? Ele, O problema... a campanha mesmo que elegeu Dilma, quando Lula estava saindo do governo com a aprovação de 87%, o PSDB não gastou dinheiro. O PSDB estava interessado apenas em ser a segunda maior força e fazer seus deputados. E o PT faz a mesma coisa. O problema é que está entregando o país para um louco como o Bolsonaro. E logo é responsável do lado do presidente Bolsonaro pela crise que a gente está vendo aí do coronavírus, pelas mortes. Quando você desagrega, você se torna cúmplice. E a postura de Ciro também, que sempre foi muito combativa, nesse momento também é muito complicado, sabe? Eu sei que 2022 é logo ali. É complicado dizer que 2022 está distante, nesse quesito. Mas, quando a gente vai falar do governo Bolsonaro, que do dia para o outro aprova uma pauta e joga uma cortina de fumaça, uma pauta danosa para o país, 2022 está muito longe. Quantas sessões do Congresso a gente tem até a eleição do ano que vem, tá ligado? E até lá, até esse E é um cara momento... que, olha, e é um cara que tem culpa no cartório também, né, Diego? Porque, por exemplo, aquela postura lá de ir para Paris no segundo turno, Verdade. a gente tem um pedetista aqui que pode defender, mas aquela postura ali é uma postura muito complicada, Não, pô. eu É não uma defendo postura não, que Pedro. Eu acho enfraquece. que, É uma postura exatamente, eu eleitoreira. concordo com vocês. Eu acho que foi um erro de Ciro, assim, que ele não podia ter cometido de jeito nenhum. Eu fiquei sem jeito na época. Não sei, não concordo. Diego, eu na época, o discurso que eu fazia em prol de Ciro era o seguinte: só Ciro ganha de Bolsonaro. Só Ciro. O negócio é derrotar Bolsonaro. Esse cara é um perigo. A gente está observando no mundo gente como ele, quando chega no poder, destrói e corrói a democracia. Então, o meu discurso era: porque todo mundo tem que votar em Ciro? Porque ele vai conseguir ganhar de Bolsonaro no segundo turno. É o único que ganha. Aí chega no segundo turno, o Benito pega e não faz campanha pro cara que tá contra o Bolsonaro. Assim, Correto. o Ciro, ele tá, obviamente, se der certo, sabe? Se Ciro conseguir agregar uns votos da direita por causa disso, em 2022, eu vou dizer que ele é o maior gênio do mundo político. Mas assim, pegou mal, cara. Pegou mal, porque eu não consigo observar uma maneira de Ciro chegar no segundo turno sem o apoio de uma galera do PT também, sabe? Sem o apoio de alguns petistas que não vão votar no PT. E isso é muito complicado hoje para ele, porque ele tá totalmente queimado lá. E por causa disso, por causa da postura dele no segundo turno de 2018. Então eu sou um crítico a ele nesse ponto, sabe? Mas assim... Não sei, Alan, porque pra mim ali era um jogo de cartas marcadas. Quando terminou o primeiro turno, a gente sabia que Bolsonaro ia ganhar. Isso. Não que fosse fazer diferença, né? Então, assim, vê só, ele começou a pensar no cenário para 2022, que não é um cenário muito difícil, né? A gente consegue, tem muita gente que diz, não, votei em Bolsonaro contra o PT porque não sabia o que ia ser. Qualquer pessoa racional que entende minimamente de política sabia que Bolsonaro ia fazer o que Bolsonaro está fazendo. Qualquer pessoa racional. A gente não sabia que ia ter uma pandemia, mas a gente sabia que assim seria o governo Bolsonaro. Ciro apostou em 2022. Imagina agora que Ciro, em 2018, estava em carreata com Haddad. Ia chegar o segundo turno, Ciro indo para um segundo turno, Bolsonaro ia bombardear a TV de imagem.
tá vendo? Ciro é a volta do PT, não sei o quê. Acho que o papel de Ciro de realmente colocar como oposição a partir dos trabalhadores é muito mais agregadora, sabe? Era uma É uma aposta. comunicação. É uma Eu aposta. entendi a aposta dele. Eu entendi a aposta dele. E ele jogou. Agora, isso é completamente. Eu também não concordo quando os petistas chegam e falam assim: se Ciro tivesse subido no palanque, teria feito toda a diferença. Não teria. Nada ia ganhar ali, não. Nada ia ganhar ali, não. Hoje a gente tem dimensão disso. Agora, Isso. eu acredito que Ciro ter subido no palanque não ia ter ganho a eleição, mas ia ter ajudado e muito o campo progressista no pós-eleição. Pois é. Ia ter sido muito mais fácil de juntar todo mundo numa mesa. Porque fica sim, aí sobre isso eu concordo. um ressentimento pesadíssimo. Um ressentimento pesadíssimo entre o maior partido de esquerda e o segundo maior partido de esquerda. Não sei, na verdade, se o PDT é maior do que o PSB, mas ficou um ressentimento muito grande entre a maior figura, sei lá, que seria o Lula, né, a figura mais representativa da esquerda e com mais capital político, e a segunda maior figura. Né? E aí você também tem uma legião de seguidores desses dois lados que estão ali no dia a dia se alfinetando constantemente, e isso atrapalhou muito a nossa coletividade, né? Não, sim, perfeito, Pedro. Acho que foi feito de uma maneira errada, sabe? Eu não consigo crucificar Ciro por não ter subido no palanque numa eleição já decidida, numa eleição que já estava decidida pelo PT, porque quando o PT lança Haddad, o PT cria aquele show com Lula, sabendo que Lula não ia ser candidato, o PT entrega a eleição para Bolsonaro. Na época, claro que eu fiquei com raiva de Ciro, claro que eu acho que a gente ia estar na rua, eu passei 10 dias fora de casa direto durante o segundo turno, sem dormir em casa, sem passar em casa. Apanhei na véspera da eleição um lance lá do MBL, tava no derby, ensaiamos a palhaçada que foi a eleição do Recife, a eleição dos sinais, em 2018 contra Bolsonaro, e tava na rua, velho. E claro que eu fiquei magoado com o Ciro por não estar aqui, por não ajudar a organizar, por não ajudar a organizar a oposição. Mas hoje eu entendo, sabe? Agora um ataca de um lado, outro ataca do outro. Eu tava no Conune, não sei se vocês estavam também lá na Bahia. No Conune não, perdão, na Bienal da Uni, em 2019. Eu tava, confusão boa. Quando o Ciro soltou o Lula tá preso, babaca, eu tava lá na hora e eu vi o rolê implodir ali. Eu vi sim. Vai, conta seu relato. Agora eu quero que você conte seu relato de que você escutou o Ciro tá preso, babaca, ao vivo, e depois eu vou contar o meu relato que estava nos bastidores e soube da repercussão de uma outra forma. Não, vocês sabem que eu já falei aqui antes, minha família é toda ligada ao PT, e eu fui filiado ao PT durante muitos anos, inclusive nessa época. Ainda estava filiado no PT, vim me desfiliar no final de 2019. Tava lá presente quando o Ciro soltou o Lula tá preso, babaca, e o rolê implodiu, assim. Eu vi 5 caras do PDT segurar uma manada de gente tentando invadir. E foi muito complicado, a galera gritando, assim. Até eu tava no meio lá. Pra cima comecei a gritar. Eu gosto de um barulho. Não tem nenhum fato interessante, não. Era só isso mesmo. Tu criou muita expectativa em cima da tua história, tá ligado? Não da minha. Não, pô, eu pensava tudo isso. Eu tava lá, eu pensava que tu era uma das pessoas que tava apartando a briga. Eu tava nessa Bienal. Eu tava fazendo parte da cobertura, né, da Bienal. Eu não lembro agora em que espaço eu tava. Eu tava num espaço com o Flávio Dino nesse dia. Foi um espaço com o Flávio Dino, eu acho. E acho que com Haroldo Lima, que foi um espaço muito tensionado pelas disputas que estavam rolando lá nessa Bienal, nas disputas políticas que estavam tendo nessa Bienal. E aí tinha uma galera da oposição que estava querendo, enfim, pressionar e cobrar Flávio Dino por algumas pautas, né, relacionadas lá ao Maranhão. E aí, quando eu saio desse evento, eu não tenho certeza, não, eu posso estar confundindo os dias, tá, gente? Era muito Red Bull e cansaço. Mas aí, quando eu saio do evento, que chego na base da comunicação com um cartão para subir as fotos, a galera faz. Chega uma pessoa e diz: minha gente, Ciro Gomes enlouqueceu, disse que Lula tá preso, brigou com o menino, confusão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, obviamente, o que é que todo mundo da comunicação fez, né? Vamos embora, velho, vamos ver isso. Aí eu desci lá, não lembro se todo mundo também, tá, gente? Realmente era muita cafeína no juízo. E aí eu fui ver. E quando eu fui ver, tinha uma galera do PDT meio que envolvendo o Ciro, muita gente, protegendo o Ciro, e ele tava lá, eu acho que, não lembro se o Lupe tava junto com ele, mas tinham outras pessoas do PDT,
E tava o zum 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 do que é que tava rolando. A maioria das pessoas não estava entendendo, só tinha entendido que tinha uma briga lá com o Ciro Gomes. E aí começa a chegar nos celulares da galera, né? Os vídeos da briga toda lá. E foi um dos assuntos da Bienal inteira, essa história de Ciro Gomes. E já o início dessa discussão sobre Ciro, Lula, frente ampla ou frente não ampla, se a gente tem que caminhar para a direita um pouco, ou se não, ou se a gente precisa unir a esquerda ou fazer uma frente ampla com todo mundo. Foi uma bela discussão. Se ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Para terminar o nosso querido programa, faltou o principal assunto do fim da segunda-feira e da terça-feira, que foi Flávio Bolsonaro, que vai ter o seu caso lá da Jachadinha julgado, inclusive pela madrinha do casamento dele. Muito bom, bicho. É muito bom. É várzea, velho. É coisa... Nem bingo rola isso. Nem bingo acontece isso daí, não. Ele comprou uma mansão de 6 milhões de reais, tendo declarado em 2018 um patrimônio de 1,8 milhões, e eu acho que nem desde o Willy Wonka ninguém fez tanto sucesso com chocolate como ele, não. Ele tem, né, uma loja da Cacau Show, e aí o lucro dele vem dessa lojinha no shopping. Que história bizarra, cara. Não, assim, bizarra no sentido assim, eu não me surpreendo não, sabe? Mas essa história aí mesmo dele ser julgado pela... Como é? Madrinha de casamento dele. Madrinha dele. Meu, cara, que tá acontecendo nesse país? Meu Deus. Sempre aconteceu, né? Não, só que agora... Cara, ai, meu Deus do céu, velho. Deixei esse assunto para ser o último, porque eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem 6 milhões de reais, o que é que vocês comprariam? Uma mansão em Brasília ou o quê? Pode começar, o que riu. Foi rir e se lascou. Que eu compraria com 6 milhões de reais. Cara, eu tô muito na vibe de investir dinheiro, velho. Tô investindo dinheiro, assim. Colocando uma grana, estudando pra caralho. Primeiro eu ia investir pra multiplicar esses 6 milhões. Depois eu ia gastar. E aí eu ia gastar de outra forma, né? Porque uma coisa é você gastar 6 milhões, outra coisa é você render mais 6 e gastar no ano seguinte 12. Olha aí, temos o investidor, um trader. Eu comprei dólar e eu tô quase voltando em Bolsonaro de novo no ano que vem. Porque eu vou ficar rico assim. Nossa, temos um investidor mesmo, viu? Não, é sério, assim, tipo, tem uma galera, a gente tem uns grupos, assim, da galera que investe, a gente sempre conversa e tal, e a galera tá cagando, tá ligado? Um pessoal que sempre teve muito dinheiro, que não sabe de porra nenhuma de realidade, assim, do que é pegar um ônibus, tá ligado? A galera quer mais dinheiro e Bolsonaro agrada, velho. Então foda-se, a galera não sabe nem quem é Haddad, a galera só sabe que o dólar tá subindo e que é interessante, tá ligado? Você comprar dólar. Foda, né? Então assim, foda-se, tá ligado? Eu vou votar em Bolsonaro por causa da pauta econômica. E assim, você ignora todo o resto, porque todo o resto pra você não existe. E assim, quando eu falo que não existe todo o resto, é que você realmente não foi apresentado ao resto, sabe? Há uma galera que vive realmente outra realidade. Uma parte dessa galera, né? Claro que não é todo mundo, a gente precisa ter o pé no chão. Mas o dólar subindo é muito interessante pra uma galera, Alan sabe disso aí. Antes de Alan falar o que é que ele compraria com 6 milhões, quando eu era criança, eu achava o Carlinhos Bala o jogador de futebol mais inteligente do mundo, porque ele comprava imóveis. Sério, pô, não tô brincando não. Eu dizia, não, pô, Carlinhos Bala é um jogador esperto, ao invés de gastar o dinheiro, ele tá comprando imóveis. Cara, eu nem sabia disso, velho. O Carlinhos Bala comprava imóveis. Não, é verdade, eu escutei isso e reproduzia, tá ligado? Não, mas é sério, e comprar imóvel é o futuro, tá ligado? Mas comprar uma dica, vou deixar uma dica aqui, ó. Me sigam no Instagram para mais dicas, mas eu vou deixar uma dica aqui, ó. Comprem imóveis na cidade de Paulista. Meu amigo. Eu já sou tirado de rindo porque o que é que se tornou esse programa? Temos um trader, temos
um estudioso de economia, eu tô aqui. Não, eu já sou tirado de coxinha nesse programa, né? Agora, fodeu. Agora o cara dizendo, não, pô, vou ficar rico com o aumento do dólar, tô investindo e tal. Alan, o que é que você compraria com seus 6 Não é muito milhões? difícil, não. Eu ia pegar, desses 6 milhões aí, ia pegar, sei lá, alguns 15, 20 mil reais para comprar a Cara, isso não é nada. MBC. Não é nada, mas eu ia tirar. A primeira coisa que eu ia fazer, tem 6 milhões na minha conta do Nubank, eu ia pegar, ia comprar uma MBC 1, a versão, é uma guitarra, ok? Autografada e feita da linha do vocalista de Muse, Matt Bellamy, a guitarra da linha dele, eu ia comprar ela, sabe? E aí, com os outros 5 milhões, 800 5 milhões 900 mil e, enfim, o resto, eu provavelmente ia comprar uma mansão em Malibu, ia pegar minha mala e ia assim embora, velho. Uau. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse grana, na honestidade, assim, falando na real com vocês, eu ia ganhar as prefeituras de uma cidade pelo interior. Na doida, assim. Ia. Menino, eu conheço. Já é tirado de coxinha. Aí o cara diz que tá ganhando dinheiro com dólar, que tá investindo em terreno e que quer ser coronel, pô. Tá ligado? Eu não disse que tô investindo em terreno, eu tô dando a dica. Ah, não, tá, mas tá bom, sério, tá bom. tá louco. Durante esse processo eleitoral, e não corta isso do Não, eu programa, acredito, pode pô. Não tô deixar. questionando isso, não. Pode deixar no programa. E eu tava conversando com o presidente da juventude do PSDB, aqui, né? Ele é do lado de Caruaru, ligado a Raquel Lira e tal. E a gente fez uma lista, a gente elaborou uma lista de cidades aqui no estado, que com 200 mil a gente ganhava a prefeitura fácil. A gente chegou em 7 cidades, cara. A gente anotou 7 cidades. Compraria. Primeiro que eu, como pessoa do audiovisual, ia comprar um MacBook Pro de cara. Ia comprar uma câmera, uma R5 da Canon. Ia comprar um drone, um gimbal. Eu ia gastar, olha, com lentes e câmeras e computadores, eu ia gastar uns 200 mil reais disso, de cara. Assim, só pelo hobby. E o resto, meu amigo, eu ia fazer uma viagem internacional boa, valendo. Ia comprar a casa da minha mãe. E o resto, eu não sei. Eu não sei, não. Eu ia deixar guardado. Eu sou desses. Eu ia deixar guardado o dinheiro rendendo. E depois dessa viagem eu ia decidir o que é que eu ia fazer da minha vida, pô. 6 milhões é muito dinheiro, pô. 6 milhões é muito dinheiro. Olha o que Alan falou, que ficar esses 6 milhões na conta do banco dele, no Nubank, ele falou do Nu específico, ia fazer isso e aquilo. Se ele deixa esses 6 milhões por um dia, isso ia render para ele, em média, acho que ali em torno dos 3 a 5 mil reais por dia, tu sem mexer no dinheiro. Tu só deixa lá. Quanto dá isso no mês? Tá ligado? Rapaz, eu acho que é mais isso. Eu acho que renderia mais. Nada, no Nubank não, né? No Nubank não. Se você bota em algum fundo, tá olha, ligado? essa conversa vocês vão ter Depois do programa. Depois do programa vocês terminam essa conversa sobre investimento. Mas 6 milhões é muito dinheiro. Agora, eu disse que vou comprar a casa da minha mãe, mas vou comprar a casa da minha mãe em Paulista, que é a cidade do futuro. E com essa a gente termina o nosso programa. Obrigado, ouvinte, que ficou aqui até aqui. Até o próximo. O próximo... Esse foi muito bom. Pronto, é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Eu falo demais. Beijo, gente. É muito bom fazer esse programa. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Fiquem em casa, tá bom? Se protejam. Cada se puderem, vão trabalhar. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual. Eu tinha interrompido a gravação do programa, mas vou voltar, porque Diego tem uma informação importantíssima. Bora, Diego. Tá bom, eu vou trazer essa informação. A gente falou sobre muitas coisas aqui no programa, mas, porém, todavia, a informação mais importante da semana é que o galo de rinha que matou o próprio dono vai ser levado ao tribunal. É sério. Ele vai pro tribunal como
testemunha? Não, como prova, né? Porque rinha de galo é ilegal na Índia, né? E o caso aconteceu lá. E aí a galera lá tá querendo indiciar os responsáveis pela rinha de galo como homicídio culposo, né? Quando não tem intenção de matar. Como é que O o cara galo que- mata uma pessoa, velho? É isso. Cara, vou explicar. Eles botam, eles amarram facas na pata do galo pra eles brigarem. E aí o galo tentou fugir, né? Quando o dono tava arrumando ele pra botar na rinha de briga com a faca amarrada na pata. E aí nessa que ele tentou pular e fugir, ele acertou a virilha do cara, acertou uma veia, sangrou pra caralho, o cara morreu. Nossa, cara. Nossa. O mais bizarro é que isso é comum na Índia. Não é o primeiro caso do galo. Não, eu tô chocado que seja comum amarrar faca em galo pra eles brigarem, né? E daí a justiça tá tentando indiciar, tá ligado? A galera responsável pela rinha, pela morte do cara, tá ligado? De um dos apostadores, né? E aí vão utilizar o galo como prova, testemunha ocular. Pronto, agora sim, agora eu posso encerrar o programa em paz. Bizarro!